quarta, 23 de novembro. Verso para memorizar. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. João 5:39. Pregando aos espíritos na prisão. Ouça 1 Pedro 3, de 13 a 20. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Pois também Cristo padeceu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Gênesis 4:10. E o Senhor disse: O que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. Pergunta 4. Como Cristo pregou aos espíritos em prisão nos dias de Noé? Comentaristas que creem na imortalidade da alma apontam que Cristo pregou aos espíritos em prisão, enquanto descansava na tumba. Para eles, seu espírito foi para o inferno e pregou aos espíritos desencarnados dos antediluvianos. No entanto, essa ideia fantasiosa é biblicamente inaceitável, pois não há uma segunda oportunidade de salvação para os mortos. Então, por que Jesus pregaria para aqueles que não tinham mais chance de salvação? Aliás, essa teoria contradiz o ensino bíblico de que os mortos permanecem inconscientes na sepultura até a ressurreição final. Além disso, se esse verso quisesse dizer que Jesus, enquanto esteve no túmulo, desceu ao inferno e pregou aos ímpios antediluvianos, porque somente eles ouviram sua mensagem. Não havia outros perdidos queimando no inferno com eles? Também não faz sentido sugerir que Cristo tivesse pregado aos anjos caídos que foram desobedientes nos dias de Noé. Enquanto os espíritos em prisão são descritos como desobedientes no outro tempo, a Bíblia fala que os anjos maus, ainda hoje, são desobedientes. Além disso, sobre os anjos caídos, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, sem nenhuma oportunidade de salvação. Devemos notar que em 1 Pedro 3, os espíritos em prisão do verso 19 são identificados no verso 20, como os antediluvianos, desobedientes, nos dias de Noé. O termo espírito, do grego pneuma, é usado nesse texto e em outras partes do Novo Testamento, em referência a pessoas vivas que podem ouvir e aceitar o convite da salvação. A expressão na prisão, obviamente, não se refere a uma prisão literal, mas à prisão do pecado, em que se encontra a natureza humana não regenerada. A pregação aos antediluvianos foi realizada por Noé, que foi instruído por Deus e se tornou pregador da justiça para seus contemporâneos. Pedro enfatizou o que significa ser fiel. Ele não tratou do tema do estado dos mortos.